comigo nesta noite. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, para que a palavra seja transmitida ao coração de cada irmão, de cada irmã. Que, ó Deus, o Teu Espírito fale a cada um, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós abençoamos, Pai, este ambiente, este lugar, para que todos, ó Deus, ouçam a Tua palavra e recebam no seu espírito aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Pai, em nome de Jesus, oramos e abençoamos, ó Pai, para que cada coração esteja preparado para receber, ó Deus, essa palavra, e que essa palavra possa germinar, florescer, frutificar, crescer, ó Deus, e gerar muitos frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos então para a palavra. Abra sua Bíblia comigo em João 4,35. João 4,35. Pode pôr aquela primeira figura, a parte B do versículo de João 4,35. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A parte B do versículo de João 4,35 diz: eis que eu vos digo. Quem está falando isso? Jesus. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Amém? Já tem a figura aí? Para colocar aqui no... Pode colocar a primeira figura. Essa é uma foto que nós tiramos lá no Paraguai. É uma foto no meio de uma plantação de trigo, né? Muito bonito ver o trigo todo pronto já para ser colhido. Amém, gente? Quantos gostam de ver plantações? Amém. É bonito ver a plantação, né? E não há época mais alegre para um produtor do que a época da colheita. Porque o tempo de semear é um tempo difícil, sim ou não? É um tempo de muito trabalho. E a Bíblia fala no Salmo 126, versículo 6, que semear, ele é muito difícil, é doloroso, é árduo. Mas a Bíblia diz lá em Salmo 126, versículo 6, que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo o quê? Os seus molhos. Você pode semear na terra, prepara a terra, semeia a terra, dá muito trabalho, se bem que hoje, né, o trabalho foi facilitado pelos maquinários, mas mesmo assim dá trabalho, sim ou não? Nós, a última vez que estivemos no Paraguai, estávamos na casa dos irmãos lá, era mais de 10 horas da noite, e o filho do irmão saiu, né, 10 horas da noite para trabalhar com um trator. Aí a gente disse, o que ele vai fazer? Não, ele tem que pulverizar agora a plantação, porque senão a praga pode pegar, né? Ou seja, dá muito trabalho a colheita, sim ou não, gente? Mas a Bíblia diz que, mesmo que dê trabalho, você se alegrará, sem dúvida, quando você estiver colhendo. Amém, gente? Por isso que, quando nós passamos lá por essas terras, e a gente viu essa plantação de trigo, né? A gente disse assim, para o carro, vamos tirar uma foto aqui, né? E ficou muito bonita a foto, porque a Bíblia diz que a seara é grande. Amém, gente? Tem muito para se colher, sim ou não? E o tema da minha mensagem de hoje é: levanta os teus olhos e veja. Diga, levanta os teus olhos e veja. Diga para o teu vizinho, olhando nos olhos dele, diga assim: levanta os teus olhos e veja. Gente, Jesus que falou esta frase, Jesus que falou esta palavra. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa.
Nós estamos num ano profético, amém? Um ano da frutificação, amém, gente? E é o ano que nós devemos estar levantando os nossos olhos. Eu coloquei aqui algumas coisas porque muitos não colhem. Sabe por que muitos não colhem? Porque não plantam, porque não semeiam. Esse mês agora passado, as crianças fizeram um experimento, né? E plantaram o quê? Um feijãozinho. E no grupo de crianças lá, eles estão demonstrando ali como é que está o pezinho de feijão de cada uma, né? Que plantou. Gente, tem pezinhos que estão bonitos, estão grandes. Amém, gente? Mas por que nasceu? Porque alguém plantou. Por que muitas pessoas não colhem? Porque não plantam. Então, um dos fatores, para você colher, você tem que plantar. E a Bíblia diz que quem semeia, ele colhe. Quem semeia pouco, ele colhe pouco. Isso em todas as áreas, amém, gente? Agora, quem semeia muito, ele também vai colher com abundância. Quantos querem colher com abundância? Diga amém. Eu já, experiência própria, os irmãos da igreja sabem, né? Que Deus já me abençoou com vários carros. Eu já recebi carros de oferta, de pastor, esse carro estou dando para você, né? Eu já recebi, mas também eu já plantei muito, amém, gente? A Bíblia é clara quando diz assim: quando você semeia, você vai colher. Tem um pastor amigo meu que ele diz assim: olha, onde eu vou, Deus manda eu dar o meu relógio para alguém, eu dou o relógio, mas eu não paro de receber relógio. Por que ele está fazendo o que, gente? Ele está semeando, está plantando, né? Ele mesmo me deu um relógio, eu estou falando do apóstolo Leif, né? E ele falou: olha, onde eu vou, as pessoas olham para mim, olha, dá esse relógio para você. Me leva no shopping e fala assim: você gostou desse relógio? Pega para você. E por quê? Porque ele está também semeando. E nós também devemos, irmãos, semear principalmente a semente mais importante, que é a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Então, se você quer colher alguma coisa, você precisa semear, você precisa de plantar. Senão você não vai colher. Amém, gente? Nós, igreja de Jesus Cristo, precisamos estar atentos. Muitos não colhem porque não plantam. Mas o Senhor está dizendo que esse é o tempo da colheita. Diga amém. Outros também, por que eles não colhem? Porque não levantam os seus olhos. Muita gente não está colhendo porque não levanta a cabeça, não levanta os olhos. Por isso a palavra de Deus diz: levantai os vossos olhos e vede. O que significa isso, pastor? Isso significa que a pessoa só fica olhando para si mesmo. Quem não levanta os olhos fica olhando só para baixo, olhando só para o umbigo, olhando só para nós mesmos, olhando só para os nossos próprios problemas, olhando só para nossas próprias vidas. E é por isso que a pessoa não colhe. Pessoas, né, estão do teu lado, preparadas para serem colhidas, preparadas para ouvir a palavra de Deus, e você colhê-las para a glória de Deus, amém, gente? Mas às vezes o que você faz? Fica olhando para baixo, meu problema, minha dificuldade, eu preciso de arrumar isso, eu preciso de aquilo e tal. E por isso Jesus chama a atenção dizendo: ei, levanta a sua cabeça, levanta os seus olhos e veja, os campos já estão brancos para a colheita. O que acontece se o agricultor não colher na hora certa? Se perde o quê? A colheita. Amados, precisamos despertar, amém, gente? Nós, igreja de Jesus, precisamos despertar, porque a palavra de Deus diz que nós vamos colher até mesmo onde nós não plantamos, até onde nós não semeamos, outros semearam, mas nós vamos plantar,
vamos colher aquilo que alguém plantou. Amém, gente? Abra comigo lá em João capítulo 4, versículo 34 em diante, ao 38. Olha o que Jesus falou nessa passagem. E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegram. Aleluia! Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa, colhe. E eu vos enviei a colher, a ceifar, aonde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém, gente? Gente, tenha certeza que tem pessoas que estão prontas, preparadas para serem colhidas, e colhidas por você. Aleluia! Colhidas por você. Uma vez trabalhava com um rapaz, e esse rapaz, ele tinha passado por tudo quanto é tipo de filosofias, de religiões, e ele me fazia cada pergunta, e as perguntas que ele fazia eram perguntas mais para te confundir, para te embaraçar, e a gente sempre respondia aquelas perguntas pedindo a orientação do Espírito Santo. Amém, gente? É o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas que nós aprendemos. E a gente respondia, falava para ele, respondia, e ele falou assim: puxa vida, bacana, você respondeu bacana, né? Me deixou uma dúvida, poxa, gostei. E fui semeando na vida dele. Passado um tempo, já não trabalhava mais com ele, estava pregando num lugar, e eu vi lá atrás no fundo, uma pessoa assim, meio familiar. E quando terminou o culto, era ele. Esse amigo, que inclusive era ateu naquela época. E ele chegou na frente e falou: olha, hoje eu fiquei sabendo que você vinha aqui pregar, e eu vim aqui só para testemunhar que a sementinha que você jogou no meu coração, ela germinou e deu fruto. Eu estou salvo para a glória de Deus. Eu fiquei muito alegre em saber que ele, havia se convertido. Não fui eu talvez que colhi, mas eu ajudei a semear, e alguém colheu, aleluia. E ele disse: olha, e mais do que isso, eu agora estou dirigindo uma igreja, eu sou um pastor também, aleluia. Eu fiquei muito alegre, mais ainda, falei: puxa vida, que deu resultado. E ele e um amigo dele na época diz: olha, você é o primeiro crente que a gente pega que não fica bravo com a gente. Porque os crentes que a gente pega, a gente faz tanta coisa e provoca tanto que os caras saem com raiva, clamando o sangue de Jesus, mandando o capeta sair da gente. E para a glória de Deus ele converteu, aleluia. Hoje dirige várias igrejas, Pastor Carlos, um homem de Deus. E é o que aconteceu aqui, gente. Aquele que ceifa receberá galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem, se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que colhe, o que ceifa. E eu vos enviei, é Jesus que está falando, eu vos enviei a colher aonde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Gente, é tempo de colher. Por isso, para de olhar para o seu umbigo, para de olhar para o seu problema, levanta a cabeça, levanta os teus olhos e veja, os campos já estão brancos. Os campos estão brancos. Gente, é algo que nós precisamos despertar para isso, levantar os nossos olhos. Os campos estão brancos, gente. Eu fico triste às vezes, quando uma pessoa ela trabalha com alguém e tem 10 anos que trabalha naquela empresa, nunca falou
de Jesus, nunca convidou a pessoa para vir no culto ou na célula. Aí um dia essa pessoa se converte. Aí ela diz para essa pessoa: olha, eu estou indo num lugar que está mudando a minha vida, porque Jesus entrou no meu coração. Essa pessoa começa a pregar para ele. Aí ele fala: pois paz do Senhor, também já sou crente. Ele diz: mas como? Eu trabalho há 10 anos com você nunca me falou nada. Aí depois que essa pessoa se converte e vai pregar para ele, ele se revela. Gente, temos no meio cristão muitos agentes secretos. Muitos agentes secretos. Ninguém pode descobrir a minha identidade. Eu sou um agente secreto de Jesus. Jesus, nunca chamou você para ser o 000 à esquerda. Nunca chamou você para ser o 007 disfarçado, não. Jesus nos chamou para sermos o que, gente? Uma testemunha. Por isso lá em Atos 1:8 diz: vocês vão receber o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Uma testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Amém, gente? Quantos amam a Jesus aqui? Quantos querem copiar o modelo de Jesus aqui? Amém. Graças a Deus alguns querem, alguns não querem, né? Eles já não levantam, não, pastor, não quero, tá bom assim. Quantos querem copiar o modelo de Jesus? Aleluia. Converteu mais alguns, aleluia. Gente, nós precisamos imitar Jesus. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Abra a palavra de Deus comigo em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante. Se queremos fazer o que Jesus fez, se queremos copiar o que Jesus fez, nós precisamos ver o que Jesus fazia, como que ele fazia. E a Bíblia diz aqui em Mateus 9:35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Jesus caminhava, percorria todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como quê? Como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os cearenses. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Versículo 38, põe lá a segunda figura lá. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores, ceifeiros, para a sua seara. Mateus 9, 38. Olha que foto mais linda ainda. Ficou mais bonita agora, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Irmãos, a seara é grande. Os campos são grandes. A colheita é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Minha mãe dizia que os trabalhadores são poucos e são frouxos. Irmão, prega a palavra. Anuncie o evangelho. Mas a pessoa não quiser. Vai que ela fica com medo. Aí perde a colheita. Sim ou não, irmão? Eu já falei isso aqui e repito a falar. Uma vez eu estava numa fila de banco e alguém estava se queixando de um problema. E a pessoa estava conversando na fila ali e a gente estava escutando, né? E ela estava se queixando do problema e eu falei assim: eu vou falar para ela ir na igreja, procurar Jesus, né? Mas alguém foi mais rápido do que eu.
E a pessoa abriu a boca e diz, não, leva lá na tenda do pai João, que lá vai fazer um trabalho ziguidum e vai ficar bom. Eu falei, misericórdia, Jesus. Eles estão mais rápidos do que nós. Quantos já assistiram o filme de faroeste aqui? O cara está quase pensando em atirar e já tomou o tiro. Isso foi uma vergonha. Saí de lá envergonhado. Puxa vida, né? Ao invés de eu falar primeiro, alguém falou e ainda falou errado. A outra vez eu fui mais rápido, né? A pessoa queixou do problema, eu já falei, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Amém? E já tive várias oportunidades de pessoas na rua, né? Ah, você sabe onde tem uma benzedeira aqui? Eu falei, sei. Ó, vai ali, ó, tá escrito lá tal assim, tal, é uma igreja, eles benzem, lá eles benzem. E não menti não, irmão. Aqui, cadê o óleo? O que é isso aqui? Azeite. Está alguém entre vós doente? Chame o quê? Os presbíteros da igreja, eles vão o quê? Ungir, na linguagem que o pessoal conhece, é o quê? Ungir é benzer. Aleluia. Alguém está reclamando de dor, de doença, fala, ó, vou mandar uma pessoa vir aqui, né? Pai Gustavo vai vir aqui. Pastor Gustavo, né? E ele vai benzer você. Aleluia. O Gustavo vai chegar, aleluia, vai falar a palavra de Deus, vai ungir, vai mandar os espíritos de mal embora, vai mandar as doenças embora em nome de Jesus, amém? E essa pessoa vai se converter, amém, gente? Sim ou não? Gente, unção é bíblica. Se alguém procurar benzedeira, pode mandar vir para cá que a gente ora, que a gente unge. Amém, gente? Eu não estou falando heresia, não. Amém, gente? Então, nós temos que ser mais rápidas do que as pessoas do mundo. Porque senão as pessoas vão levar ao pai de santo, a benzedeira, a bruxaria, a mesa branca, as coisas que a gente sabe que não são nada. São o contrário. Nós temos a verdadeira palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz, rogai ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Que levante o quem? Os trabalhadores, os ceifeiros. Aonde estão os ceifeiros? Aonde estão os trabalhadores? Por isso o tema dessa mensagem hoje é: levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos e veja. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. Gente, aonde você convive, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na família, seja na vizinhança, existe uma grande colheita para você colher. Amém, gente? Não me venha depois que a pessoa fala, eu me converti, eu estou indo em tal igreja, eu estou indo num grupo familiar, eu estou indo na célula, aí você chegar, vamos lá para a minha igreja. Isso não. Isso aí é pescar em aquário. Você não ganhou. Você está fazendo o quê? Proselitismo. Tirando pessoas de outra igreja. Não é para você fazer isso. Amém? É para você ganhar almas. É para você colher novos para Jesus. Quantos podem dizer amém para isso? Por isso. Então, amados, por que muitos não colhem? Porque não estão levantando os seus olhos. Outra coisa, por que muitos não colhem? Porque não enche a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Atos 1:8, já falamos. Você vai receber o Espírito Santo e vai se tornar o quê? Uma testemunha. Você vai estar tão cheio de Deus que o Espírito Santo vai mostrar para você. Olhe por esse, fale com aquele, entregue o folheto para aquele outro. Amém, gente?
Já contei isso, estava vindo da praia, nós fomos lá fazer o culto lá, quando ainda era uma célula. Hoje temos uma igreja na praia, e estávamos voltando, eu, a minha cunhada, a pastora Zélia, e quando estávamos voltando, de repente ela disse, para o carro. Eu parei o carro, ela abriu a porta e saiu correndo. O que deu na Zélia? Saiu correndo, só viu os cabelinhos dela, né, pelo retrovisor. E ela parou uma mulher que estava com um carrinho de reciclável, e ela começou a falar com a pessoa, e ela começou a chorar, e daqui a pouco a Zélia estava orando por ela. Ela já havia entregado a sua vida para Jesus ali, naqueles instantes. Aí a Zélia entrou e falou assim, pronto, podemos ir embora. Eu falei, você não vai me contar? Não, eu estava passando, o Espírito Santo me incomodou com aquela mulher, e Deus me deu uma palavra, eu desci dali, falei com ela, reconciliou, voltou para Jesus. Assim, rápido. Amém, gente? Procure uma igreja, onde você mora, perto de você. Volte, fique firme com Jesus. Irmãos, Deus nos chamou para nós sermos ceifeiros. Deus nos chamou para nós sermos ganhadores de almas. Deus nos chamou para nós trabalharmos como Jesus. Jesus percorria todos os lugares. E aonde ele entrava, ele anunciava o Evangelho de Cristo. Quantos podem dizer amém por isso? Jesus, aonde ia, ele anunciava a palavra de Deus. Ele levava a salvação. E as pessoas ouviam a Jesus. E muitos espíritos imundos saíam delas. E muitas pessoas eram curadas. E Jesus, antes de subir, ele diz, agora é para vocês. Ide e pregai o Evangelho. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Você crê em Jesus? Então você vai falar de Jesus. E você vai orar. E você vai ver milagres acontecendo através da tua vida. O poder de Deus vai acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre os doentes. E estes ficarão o quê? Curados. Irmãos, Deus está nos desafiando. Aleluia. A experimentar coisas novas, grandes, tremendas. Amém, gente? Quantos gostam de ação aqui? Aleluia. Aventura. Quantos gostam de romance? Suspense. Quantos gostam de histórias verídicas? Amém? Histórias passadas e futuras. Amém? Quantos gostam de guerra? Guerra. Tem gente que gosta de guerra. E a Bíblia tem tudo isso, gente. A Bíblia tem tudo isso. Tem gente que né, quando vai assistir um filme, não gosta de assistir filme de guerra. Tem gente que gosta. Né? E a Bíblia fala de guerra espiritual, batalha espiritual o tempo todo. Sim ou não, gente? E ainda fala que nós somos do exército de Deus e somos mais que vencedores. Aleluia. Amém, gente? A Bíblia fala histórias verídicas, histórias passadas, histórias futuras. A Bíblia fala sobre ação, sobre aventura. Gente, não existe coisas mais ação e aventura do que fazer a obra de Deus. Sabia disso? Se eu fosse contar as coisas que nós já passamos, tem coisas que são de chorar e tem coisas que você dá gargalhada, irmão. E ri. Por quê? Porque são coisas fabulosas, fantásticas. Houve uma época na minha vida que nós fazíamos evangelismo todo dia aqui na Praça Rui Barbosa. Existia um coreto, não sei nem se tem esse coreto ainda mais, né? Mas existia um coreto ali, e a gente fazia evangelismo. Grande equipe de homens de Deus, aquela grande equipe, eu e meu pai. E aí meu pai dizia, olha, instala o instrumento e começa a cantar que eu vou dar uma volta na praça orando. Eu falei, maravilha. E eu instalava ali a caixa de som, pegava a guitarra sozinho. Aí eu olhava meu pai lá na ponta orando e eu lá em cima do negócio, né? Falei, Jesus amado. Os primeiros dias, irmão, tremia tudo, ficava meio envergonhado, passava gente zombando, né? Mas daqui a um tempo, aleluia,
a vergonha já tinha saído, porque o Espírito Santo tinha tomado conta. E os sinais começaram a acontecer. Amém, gente? E vidas começavam a se converter ao Senhor Jesus, e a gente experimentava coisas ali tremendas. Uma vez, numa oração, eu cantei, as pessoas paravam ali para ouvir as canções, aí meu pai falou, olha, quem precisa de um milagre, sobe aqui que nós vamos orar. Enquanto ele orava, daqui a pouco começou uma gritaria e tal, e isso, e a gente não sabia o que era. Aí a pessoa que estava do lado diz, olha, eu conheço esse rapaz, ele é mudo e surdo de nascença, ele está escutando pela primeira vez, ele está aqui gesticulando, ele não sabe falar, mas ele está emitindo alguns sons, e para a glória de Deus o homem foi curado ali instantaneamente, porque os sinais acompanham. Amém, irmão? Às vezes nós cantando lá, de repente lá no meio da praia, bruf, cai alguém lá. Aí fazia aquela bolinha, né, de gente assim, na praça. Eu falei, aonde? Praia não, praça. Né? Já pregamos na praia também, né? Caía. E aí juntava um monte de gente. Desmaiou. Aí a pessoa ficava meio se contorcendo, a pessoa, não, é louco, né? E tal. Meu pai continuava pregando ali, eu ia lá até o lugar, dá licença, dá licença, dá licença. Aí as pessoas, chama a polícia, não, chama o hospício, não, chama o SAMU, né? Aí eu falei, dá licença, dá licença, dá licença. Deixa eu fazer uma oração aqui para essa pessoa. Em nome de Jesus, espírito imundo, sai dela agora em nome de Jesus. Saia! A pessoa voltava, todo mundo. Oh. Uns faziam até sinal da cruz. Olha, você viu? O rapaz pôs a mão ali, o cara ficou bom, está falando. Ela falou, gente, você que também quer uma bênção de Deus, o pastor vai estar orando por vocês daqui a pouquinho, vamos lá todo mundo. Aí já vinha o que estava ali, né, endemoniado, que já estava liberto, e o povo todo recebia oração. Amém, gente? Deus faz essas coisas quando nós ousamos. Amém, gente? Então, se você que gosta de aventura, gosta de romance, suspense, ou faça parte desses heróis da fé. Aleluia! Na Bíblia toda tem histórias, e a Bíblia te convida para você ser parte dessa história, como os Atos dos Apóstolos. Amém, gente? Sabia que o livro de Atos dos Apóstolos ainda não terminou, não? Por quê? Porque nós estamos escrevendo essa história. Amém, gente? E você tem que ser inserida nessa história. Quantos podem dizer amém e pode aplaudir a Deus por isso? Amados, é tempo de levantar os olhos. É tempo de ver o campo. Você que estuda na faculdade, você tem um campo tremendo para colher ali. Amém, gente? Lá na minha sala, só eu e mais um que somos evangélicos, somos crentes, mais ninguém. Fica assustado. Irmão, que maravilha. A Bíblia diz, você é a luz do mundo e sal da terra. Se você está ali, essa luz deve brilhar. Brilhar, irmãos. Brilhar. Só tem eu de evangélico aqui, de cristão, de conhecedor da palavra de Deus. Você é luz aqui. Irmão, e quando você age, Deus age. Quando você dá o passo, Deus vai junto com você, o Espírito Santo vai junto com você. Amém, gente? Eu já contei, mas alguns não estavam aqui. Quando eu estudava, eu levava o violão todos os dias. Por quê? Porque através da música, se abriam portas. E muitas vezes o professor dizia, ei, você que está com o violão, toca uma música aí. Eu cantava um hino. E depois, no intervalo, sempre tinha alguém, puxa, você tocou uma música lá, eu não sei o que aconteceu, mas aquela música... E já começava a chorar. Eu já sabia que era o Espírito Santo que tinha tocado. Aí falava de Jesus para a pessoa. Outro dizia, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Você,
Eu sou crente, estou meio desviado. Meio. Irmão, não tem meio desviado. Ou é crente, ou está desviado. Eu tô mais ou menos, eu estou morno. O que a Bíblia diz? O morno será o quê? Vomitado. E quantas pessoas podemos impactar? Houve um tempo na sala de aula, irmãos, que quando o professor não vinha, aí chegava lá a pessoa e dizia, olha, o professor não vem, aproveite o tempo livre para estudar, ou fazer alguma coisa, ou tocar umas músicas aí com aquele menino ali, e virava um culto na sala. Virava um culto na sala. Canta aquela, só indo, irmãos. Aí eu começava a fazer a introdução, eles mesmos cantavam. E eu fico, às vezes, irmão, eu falo, oh Jesus, aqueles jovens, aleluia, cantavam mais forte do que muitos crentes que eu conheço. Se entregavam muito mais. Você que anda aí pelas estradas, admirando a natureza. Eu falei, olha, rapaz, os irmãos estão na fé mesmo. E na igreja, às vezes, para o camarada levantar a mão assim, irmão, já é um grande avivamento. Olha, está avivado, esse está avivado, porque ele levantou a mão. Então, por isso a palavra de Deus diz, desperta tu que dá um chacoalhão no irmão aí, né? Fala, desperta tu que dormes, levanta-te, e o Senhor te resplandecerá. Aleluia. Irmão, o reino de Deus foi criado para crescer, para avançar. O Éden foi somente o começo. Por isso que quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse o quê? Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai. Deus deu a ordem de frutificar e multiplicar. Coloca lá a terceira figura. Gente, eu vejo isso, eu fico olhando essa figura, e eu falo, Jesus, nós precisamos ser frutíferos a esse ponto. Olha que coisa mais bonita, aleluia. Eu tenho um pé de jabuticaba lá em casa, não é esse, né? Mas ele dá bastante jabuticaba. Esse ano já deu umas 3 ou 4 vezes. E você olha, coisa mais linda, ver uma árvore produzindo o que, gente? Frutos. A Bíblia diz que Jesus uma vez passou com os discípulos e olhou de longe e viu o que? Uma figueira. Ele avistou. Olha, é uma figueira. E aquela qualidade de figos, de figueira, simbolizava, tem folhas, é porque tem frutos. Existe uma qualidade de figos que quando a árvore ela dá folhas, é porque ela tem frutos. E Jesus saiu dali e foi até aquela árvore. Quando chegou lá, ele olhou e não viu nenhum fruto. O que Jesus disse para aquela árvore? Seca-te. Nunca mais nasça nada de ti. Por que Jesus fez isso? E a árvore secou, irmãos. Porque aquela árvore estava aparentando ser uma árvore o quê? Frutífera, porém ela não tinha frutos, ela só tinha folhas. Era uma árvore que vivia de aparência. Será que tem muito crente assim? Que aparenta ser uma árvore frutífera, mas você chega perto e não vê nada. Irmãos, Deus tem que olhar para nós, chegar perto de nós e tem que olhar e ver assim, desse jeito aí, ó. Cheio de frutos. Frutos do Espírito e frutos de almas. Que você ganhou para Jesus, que você evangelizou, que você encaminhou. Amém, gente? Hoje com a internet você tem um potencial aí nas tuas mãos de evangelizar, de convidar, de levar pessoas a Jesus Cristo. Irmãos, nós utilizamos essa ferramenta e evangelizamos pessoas de outras nações, outros países. A pastora Janete estava falando que ela aconselha, ganha pessoas para Jesus através da internet. Amém, gente? E o que você está fazendo com a internet? Estou olhando o Zap.
Eu estou vendo o Facebook. Irmão, usa para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Precisamos levantar os nossos olhos, precisamos despertar. É tempo de frutificar. É tempo de frutificar. Irmãos, é uma visão que Deus nos deu, é uma tarefa que Deus nos deu. Por isso o livro de Mateus diz: ide e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mateus 28, diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, precisamos saber que essa é uma visão de Deus para a igreja. Quem é a igreja aqui? Somos nós. A visão é mais do que ver, é saber o que nós vamos fazer. Eu sou um ganhador de almas. Eu sou um discípulo do Senhor. Eu preciso ter essa imagem clara do que Deus quer. O que Deus quer? Deus quer que eu pregue o evangelho, que eu anuncie o evangelho a tempo e a fora de tempo. Deus quer que nós cresçamos, e para isso precisamos falar, para isso precisamos ir, para isso precisamos anunciar. Amados, não pense que nós iremos crescer, que nós iremos avançar, se não formos, se não falarmos, se não anunciarmos. Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos levantar as nossas cabeças, os nossos olhos e ver: os campos estão prontos, brancos para a colheita. Deus, se os campos estão preparados para serem colhidos, eis-me aqui, eu sou um trabalhador, eu vou colher. Eu vou fazer minha parte. Amém, irmãos? Amém, gente? Nós não podemos, irmãos, nos conformar em sairmos daqui e vermos as boates lotadas com pessoas do lado de fora esperando. Sim ou não, gente? Quando eu vou embora do culto, eu passo em muitos lugares que eu vejo lá filas de pessoas. Por quê? Porque lá dentro está tão cheio que essas pessoas estão esperando alguém sair para elas entrarem. A gente não pode conformar. Peraí, por que na casa de Deus nós temos tanto lugar vazio? Deveria ser o contrário, ter filas na frente das igrejas. Sim ou não, gente? Nós já fomos em lugares, irmãos, que nós vimos filas de pessoas do lado de fora da igreja. Eu mesmo já fiquei fora. Falei: uau, que maravilha. Avivamento. Chegou um pouquinho atrasado, não dá para entrar, está lotado. Espero o próximo culto. Irmãos, precisamos querer ver isso. Quantos querem ver isso? Amém? Mas precisamos trabalhar, precisamos levantar as nossas cabeças, precisamos levantar os nossos olhos, precisamos ver, precisamos anunciar. Por isso a Bíblia diz em Mateus 28, 19 e 20: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus quer estar com você todos os dias. Deus quer usar você todos os dias. Hoje é dia de ir na igreja. Aí pega lá o casaco, né, de crente, põe o casaco de crente e vai na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Terminou o culto, guarda o casaco de crente, né? Faz mais nada para Jesus a semana toda e o casaco fica ali pendurado. Aí chega num outro domingo, dia de colocar o casaco de novo. Irmão, isso aí chama-se religiosidade. Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para sermos frutíferos. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Deus nos chamou para sermos anunciadores das boas novas de salvação. Deus nos chamou para proclamar o ano aceitável de Jesus Cristo.
Deus nos chamou para ganhar almas e fazer discípulos. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 6, versículo 8. Já vamos encerrar. Isaías 6, versículo 8. Olha o que diz a Bíblia. Depois disso, ouvi a voz de quem? Depois disso, ouvi a voz de quem? Do Senhor, que dizia. Olha o que Deus dizia. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa mesma palavra, Deus está falando conosco nessa noite. A quem eu vou enviar? E quem irá por nós? Irmãos, Deus, Ele está fazendo essa pergunta para você hoje. Isaías, quando recebeu essa pergunta, olha, quem que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Pregar a palavra, anunciar a palavra. Isaías, o que fez? Não, antes disso, ele deu uma desculpa. Irmão, o ser humano é expert em dar desculpa. Ah, Senhor, eu não. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de pessoas que falam tanta besteira, e eu às vezes acabo até falando também. Dá para enviar outro não, Senhor? O que Deus fez? Anjo, vai lá resolver o problema desse meu servo. Ele está dando uma desculpa. Ele está dizendo que os lábios dele é impuro. O anjo veio com uma tenaz. Tenaz é o que pega o quê, gente? Brasa. E o anjo foi lá no braseiro e pegou uma brasona bonita, acesa. E está lá Isaías, Senhor, não, eu não, Senhor. Eu não. É? Eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios, e até mesmo eu, tal, dando mal desculpa. Aí Deus fala para o anjo, ó, toca nos lábios dele com essa brasa viva. Eu não, Senhor. Ai. Aí Deus fala para ele, escuta, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele falou assim, se eu der mais uma desculpa, ele me mata. Que a primeira desculpa que eu já dei, meus lábios já foram torrados, sapecado. Aí Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, aleluia. Mas falou. É? Falou ou não falou? Gente, Moisés, quando foi chamado, ele, o que ele falou para Deus? Senhor, eu sou pesado de lábios, de língua. O Gideão diz o quê para Deus? Ah, Senhor, eu sou mais pobrezinho de marré, da minha família, da minha casa, eu sou menorzinho. Jeremias, o que diz? Ah, Senhor, eu sou como uma criancinha. Gente, o ser humano tem ou não tem desculpa para dar para Deus? Qual que é a tua desculpa hoje? Qual que é a tua desculpa? Qual que é... Hã? Sim ou não, gente? Vamos levantar os olhos, vamos levantar a cabeça e falar, não, peraí, nós não pregamos é porque a gente fica dando desculpa. É porque a gente não quer mesmo. A gente não quer se comprometer com a palavra de Deus. Mas todos eles que experimentaram dizer, então tá bom, Senhor, já que o Senhor quer me usar, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus usou e foram grandes homens de Deus, e hoje nós falamos dele
deles, porque foram tremendamente usados pelo poder de Deus. Você pode aplaudir a Deus por esses irmãos? Romanos 10, 13 em diante, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Diga, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o versículo 14, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Deus está à procura de pessoas que se dispõem a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque a palavra de Deus diz aqui no versículo 15, continuação: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Gente, nós temos que falar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e de repente essa pessoa, ela vai ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, e aquilo vai começando a gerar nela fé, e chega um momento que essa pessoa fala: eu aceito a Jesus, eu quero me comprometer com o reino de Deus, eu quero me transformar uma testemunha de Jesus Cristo nos nossos dias. Então, fale, anuncie a palavra de Deus. Seja você como Isaías, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É tempo de levantar sua cabeça, é tempo de levantar os seus olhos. Aqui nessa faculdade, Senhor, me dá almas, me dá pessoas, me dá almas. Eu quero ganhar pessoas para Jesus. Converta-se eles a vós e não vós a eles. Nós temos visto, irmão, pessoas que vão fazer faculdade e desviam. Era uma benção, vinha lá na igreja, foi fazer faculdade e desviou. Por quê? Porque se converteu a eles. E não é ao contrário? Converta-se eles a vós e não vós a eles. Fui fazer o curso, desviei. Fui trabalhar, fui na onda dos amigos. O setor onde eu trabalho tem muita... Aí acabei me corrompendo, acabei ficando a mesma coisa. Misericórdia. A luz foi feita para brilhar. Vai chegar um momento que as pessoas vão respeitar você, por você ser luz. Amém, gente? Eu conto até para os jovens, para o pessoal, que às vezes eu chegava no meio da roda dos meus amigos na escola, eles estavam falando coisas ali impróprias, né? Contando piadas sujas, coisas. Eu chegava e eles diziam assim: vamos mudar de assunto aí, chegou. E paravam aquele assunto, por respeito. Porque a luz, aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Amém, gente? E Deus te chamou para você ser luz. Se você não está sendo, aí o problema é com você, hein? Naquele dia, Mateus capítulo 7 diz: muitos me dirão: Senhor, eu fui na igreja, eu batia palma, eu levantava as mãos, às vezes meio desajeitado, mas levantava. Eu fazia até uns passinhos de dança, da coreografia. E o Senhor vai dizer abertamente para essas pessoas: apartai-vos de mim, o quê? Malditos. Vocês que praticaram o quê? A iniquidade. Está na igreja, mas está praticando a iniquidade. Está na igreja, mas ainda está fazendo coisa errada. Está na igreja, mas está compactuando com o pecado. Está na igreja, mas está andando nas trevas. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Misericórdia. Era para ser uma testemunha, era para ser luz, mas está sendo o quê? Trevas. Dando mau testemunho. Fazendo o que todo mundo está fazendo lá fora.
Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para impactar essa geração. Amém, gente? Irmãos, nós podemos realizar grandes coisas para Deus. Nós podemos nos mover e realizar coisas tremendas para Deus, e impactar pessoas, impactar famílias, impactar salas de aula, impactar amigos de trabalho, impactar vizinhos, impactar seja quem for, porque Deus nos chamou para ser testemunhas, luz, e a luz é para brilhar. Livro de Apocalipse, vocês veem várias vezes escrito: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Por que as igrejas? Porque nós somos a igreja. Eu sou a igreja, o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando com as igrejas. Quem der crédito e fizer a vontade de Deus, vai receber a unção, o poder para atuar. Quem só ouve, não dá crédito, é ouvinte o quê? Esquecido. Mas um dia será cobrado. Então, irmãos, é tempo de parar, é tempo de levantar os olhos, é tempo de ver. Os campos estão o quê, gente? Brancos. Por isso a palavra de Deus diz: levanta os teus olhos e veja. Veja. Gente, essa semana, quanta notícia ruim. Nós tivemos aqui oração, né, pelas famílias que perderam ali 8 pessoas em Suzano, mais os 2 bandidos, né? 10 pessoas morreram. Lá na Nova Zelândia foram 49 pessoas que foram ceifadas, fora os feridos. E tantas outras más notícias. E você vê, gente, nós temos o poder que pode mudar o rumo dessas vidas. Mesmo que elas partam, elas vão partir para o reino da glória de Deus. Elas vão partir salvas. Mas quantas podem partir sem a salvação, porque nós deixamos de falar a palavra de Deus? Precisamos este ano mais do que nunca nos despertar. Por isso, levanta os teus olhos e veja. Levanta os teus olhos e veja. Os campos estão brancos. Oh, amados, tem tanta colheita para você, tem tanta alma para você colher, tem tanta gente para você colher. E isso diz que quando um pecador se converte, o que acontece? Há festas nos céus, e até mesmo os nossos pecados, o que acontece mesmo? São o quê? Encobertos, apagados. Então, nós recebemos benefícios ao trabalhar para o reino de Deus. Tem recompensa, e não só nessa terra, mas futuramente também receberemos o quê? Galardão, gente. Então precisamos nos despertar para esse tempo. E se é tempo de florescimento, diga você: Senhor, eis-me aqui, eu quero florescer. Eis-me aqui, Senhor, eu quero frutificar. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero ser uma pessoa, um discípulo que faça outros discípulos, para a glória do Senhor.